Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Educador. Eu sou o professor Lucas e hoje nós temos um experimento bem interessante para analisar. Então quer aprender um pouquinho mais de física? É só acompanhar esse vídeo. Fica ligado e vamos analisar. Seguinte, pessoal, dá uma olhada no experimento que nós temos aí na nossa frente. Você já deve perceber que tem ali um pouquinho de água, nós temos um recipiente de vidro e nós temos também um termômetro. Apenas com esses instrumentos já dá para começar a entender muita coisa de física. Mas para ficar mais interessante, eu coloquei ali também um mini fogão. E nós vamos aquecer essa porção de água e verificar o que acontece. A novidade aqui é a forma como nós vamos interpretar o nosso fenômeno físico. E é isso que eu quero chamar a atenção de hoje. Um experimento simples como esse, que você pode fazer em casa, já nos leva a entender que muita física está envolvida nesse processo. Talvez você pense, física é muito chato, é muito difícil, ou então são muitas equações e eu não consigo decorar tudo. Gente, se você partir da compreensão do seu conteúdo de física com base em um experimento, por mais simples que seja, isso vai facilitar a sua compreensão do conteúdo e também vai te ajudar na resolução dos exercícios. Então esse vídeo, para você que vai fazer o Enem, ele é importantíssimo. Analise comigo o experimento. Vou te passar algumas informações. Nós temos ali 200 ml de água. Inicialmente está numa temperatura ambiente de aproximadamente 17 graus. Nós vamos aquecer, exatamente como você aquece água aí na sua casa para fazer um chimarrão ou então para fazer um chá. A diferença aqui é que eu estou colocando também um termômetro para verificar a variação de temperatura em graus Celsius. Então, bora para o vídeo e vamos ver o que vai acontecer. Apenas como título de curiosidade, eu já vou avisar vocês que esse vídeo está acelerado em mais de 15 vezes. Então por isso que você vai perceber rapidamente o aquecimento da água. Observe nesse ponto aqui que você já nota um pouquinho de vapor ali da água e algumas bolinhas também no líquido. Isso é parte do nosso processo de aquecimento. E aqui eu já vou fazer já algumas intervenções para comentar um pouquinho com vocês. Você sabe como a água está sendo aquecida? Talvez você diga, é óbvio, é por causa do fogo, por causa do calor ou algo do gênero. Mas veja o seguinte, é importante quando você vai estudar física que você defina exatamente quais são os termos que você vai utilizar para explicar aquela situação. No caso aqui, nós estamos falando dos processos de transmissão de calor. E nós temos a condução, convecção térmica e irradiação térmica. Esses três processos são visíveis no nosso estudo. Veja da seguinte forma, a água está em contato com o vidro e o vidro está em contato também com o suporte. Então é óbvio que em algum momento a condução de calor vai ocorrer e também vai ocorrer da seguinte forma, do mais quente para o mais frio, ou seja, a região mais quente vai para a região mais fria. Ou seja, esse calor, essa energia, ela é transferida do lado mais quente para o lado mais frio. Isso vai acontecer inicialmente no aquecimento. Posteriormente, essa água vai ser aquecida por convecção térmica. Você vai perceber que a parte de baixo do seu desenho, ali do seu vídeo, você vai perceber que começa a ser aquecido, algumas bolinhas começam a subir. Isso já é uma evidência da convecção térmica. Para você que ainda não sabe, na convecção térmica nós entendemos que a parte de baixo do líquido começa a ser aquecida antes. E devido a uma diferença de densidade, a parte mais quente sobe. E a parte mais fria da água desce. Levando a gente a entender dessa forma que nós temos um ciclo. Um desenho que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então a água ela é aquecida dessa forma, pela convecção térmica. E tem mais um detalhe. Em alguns momentos do vídeo eu coloquei a minha mão ali próximo e percebi que minha mão era aquecida. Tem mais um processo envolvido aí, que é de radiação térmica. Então, os nossos corpos emitem radiação. Ali no fogo também emite radiação. O Sol também emite radiação. Então, radiação é algo que nós emitimos. E irradiação é o nome do processo. Veja o seguinte, ó, estamos continuando no processo de aquecimento. Com certeza a temperatura da água já aumentou, de mais ou menos aqueles 17 graus, 18 graus iniciais. Já está aumentando a temperatura, você percebe aquele vaporzinho subindo.
é claro. E olha só que interessante, ó. Nesse processo você já consegue perceber várias bolinhas que parece que estão subindo, estão indo para cima. Parece que são aquelas bolhas que estão dizendo, quero sair daqui, eu quero ir embora. Faz parte também do nosso processo aqui de convecção térmica. Olha só que interessante. E vai aquecendo, e vai aquecendo. Levou aproximadamente 15 minutos para a gente chegar exatamente nessa temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, é o tempo que a água levou para ser aquecida. E aqui tem mais uma observação interessante. Quando chegou nesse exato ponto, é o ponto em que ficou muito claro a mudança de estado físico. Então, quando a gente estuda lá que a mudança de estado físico do líquido para o estado gasoso é de 100 graus, é interessante a gente fazer o experimento e comprovar isso e verificar que realmente é nesse ponto. Mas perceba que não é toda a água que é passada do estado líquido para o vapor. É parte dela. Então essa mudança de estado físico ela é também processual. Não acontece toda de uma vez. Ela é processual, vai aos poucos, cada parte de água vai aos poucos mudando de estado físico. Lembrando que nós temos já anteriormente o conceito de convecção, que a água vai fazendo um ciclo ali dentro do recipiente. Então é interessante a gente fazer a medida de tempo e também da variação de temperatura. Então eu preciso medir quanto tempo passou e qual foi essa variação de temperatura, para que eu possa avançar no meu estudo de física, para que eu possa ter mais conceitos para analisar com base nesse experimento. Então, a gente consegue perceber os processos de transmissão de calor e agora eu vou desafiar você a entender qual é o calor de aquecimento e qual é a potência usada nesse aquecimento. Será que tem como descobrir isso? Tem sim. Você vai perceber que a física não é nada difícil, que a física é algo que você pode entender a partir de uma análise experimental. Vamos agora fazer o seguinte, vamos fazer agora algumas continhas. Eu convido você a acompanhar algumas contas que nós vamos fazer juntos para analisar com ainda mais precisão esse nosso exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte, eu convido você a analisar esse mesmo experimento com mais atenção e também com algumas continhas. Eu tenho certeza que você vai entender muito mais de física com base nesse nosso simples experimento. Você já tem aí na sua tela a equação do Q-macete. Q-macete? É verdade. Essa equaçãozinha que aparece aí. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Professor Lucas, explica aí pra gente o que é essa sopinha de letras aí. Gente, nada mais é do que uma equação que está falando do calor de aquecimento. A letra Q representa esse calor, a quantidade de energia térmica que eu posso colocar em caloria ou em joules. Nesse caso, a representação está em calorias. O M representa para a gente a massa e eu coloquei ali 200 gramas de água, que é uma relação direta com a quantidade de água em ml. Como eu coloquei no meu recipiente 200 ml, aqui eu já mandei ver 200 gramas de água. O calor específico da água vale 1. O que é esse calor específico? Ele nos mostra a quantidade de calorias que eu preciso para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Como nós temos ali 200 gramas, então nós precisamos, obviamente, multiplicar por 200 esse calor específico. E o ΔT? ΔT ele é a variação de temperatura, que no caso eu coloquei de aproximadamente 80 graus. Considerando que ali nós estávamos numa temperatura próxima de 20 e a gente aqueceu até uma temperatura aproximadamente de 100. Então, coloquei ali arredondando os nossos valores de medida para 80 graus de variação de temperatura. O ΔT, aquela letrinha ali do grego delta, significa para a gente variação. Então, com base nessa equação, eu posso medir a quantidade de calor recebida pela água para o seu aquecimento até 100 graus. Vamos fazer o cálculo? E olha só, pessoal, já temos o nosso valor representado ali bonitinho na cor vermelha. Nós temos 200 gramas de água, vezes 1 do seu calor específico, vezes a sua variação de temperatura. E nós chegamos em 16.000 calorias. Bom, a gente pode converter esse valor e também deixar em joules, que é outra medida também de energia. É só pegar esse valor de caloria e multiplicar por 4,2. Veja como vai ficar. Olha lá, pessoal, chegamos então em 67.200 joules.
Então nós temos agora a quantidade de energia na unidade padrão. Isso é muito importante para você que vai fazer o vestibular, Enem, está chegando a hora. Veja o seguinte, as unidades são muito importantes, então não esqueça de converter quando necessário. Então, pessoal, o que significa a nossa equação e o valor obtido? Significa que aquela quantidade de água precisa receber 67.200 joules de energia para variar a sua temperatura de 20 até 100 graus Celsius. Então isso nos informa uma quantidade de energia que é importante na análise do meu exercício. Ou seja, você já conseguiu extrair uma informação que visualmente você não tinha. Você precisou jogar agora para a nossa nova tela de cálculos para ter precisão. E isso é a física. Isso nada mais é do que observar um experimento, mas também fazer alguns cálculos para você ter a noção exata do que está acontecendo e também ter uma noção do que vai acontecer daqui para frente. Agora acompanhe o professor em mais uma análise. É possível determinar a potência? É possível a gente falar de potência? É possível a gente determinar qual foi a potência utilizada nesse caso? Tem sim. Tem uma equação da física que nos mostra que a potência é a quantidade de energia pelo tempo. Então vamos analisar mais isso para esse exercício. Continhas na tela, pessoal. Dá uma olhadinha aí no nosso experimento. Nós temos a quantidade de energia que nós calculamos de 67.200 joules. E nós temos uma variação de tempo de 15 minutos, que nós convertemos para segundo. Lembrando que para você que vai fazer o vestibular, não esqueça, conversão de unidade é muito importante. E segundo é a unidade padrão do tempo. Bom, nós temos então nossa quantidade de energia e nós temos também a variação de tempo. Basta dividir um valor pelo outro e assim a gente vai encontrar a potência. Resultado na tela, olha lá pessoal, 74,7 watts. Gente, para você que está estudando física e faz cálculo de potência e coloca lá o watts de potência e não sabe o que é, analisa comigo esse experimento. O que é 74,7 watts? Isso precisa fazer sentido para você que está acompanhando o nosso vídeo. Vamos voltar lá no comecinho. 200 ml de água, foi aquecido, eu registrei a variação de temperatura e também a variação de tempo. A variação de temperatura e a massa foram necessárias para determinar a quantidade de energia que aquela substância ou então que a água recebeu durante esse processo. Em seguida, a quantidade de energia recebida divididas pelo tempo nos informa a potência do nosso fogão. Agora lembre-se o seguinte, nós devemos levar em consideração que nós temos também nesse experimento energia dissipada, energia perdida para o ambiente, então não é um sistema que está completamente isolado, é um sistema que ele está aberto, é um sistema não isolado. Então, com base nesse experimento, eu quero que a partir de agora, quando falar de potência, calor, quantidade de calor, aquecimento, você lembre de um experimento e lembre de um exercício resolvido. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos fazer mais vídeos falando de experimentos, mas também analisando alguns conceitos físicos e fazendo continhas aqui. Você vai fazendo comigo e não esqueça também de deixar o seu comentário e sugestões de temas para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Obrigado pela sua atenção até aqui. Se você gostou, dá o seu joinha e não esqueça também de se inscrever no canal Fala Educador. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e tchau!